Chegamos agora no terceiro tópico da lição que estamos considerando. E nesse terceiro tópico o tema é força e esperança. Pergunta A: o que dá força a todo crente que anseia cumprir a missão de salvar almas? Muito bem, Luzilei. Aqui nós temos aqui alguns pontos que nos dá força ou nos motiva a cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Então, o primeiro texto nos fala sobre Jesus, aonde ele teve forças, né? Ele tirou forças, o que o motivou foi ver que no final de todo aquele sacrifício que ele fez, muitas almas seriam salvas, né? Então, a mesma coisa acontece conosco. É tão gratificante quando, depois de muito sacrifício, muita luta, muita dedicação, a gente vê uma alma resgatada e salva, né? Fruto, por exemplo, do nosso trabalho. Isso é muito gratificante. Então, isso nos motiva, né? Também, os outros textos vão nos dizer que o amor de Cristo no nosso coração, uma comunhão com Ele, uma intimidade com Jesus, e Ellen White fala assim, que quando nós compreendemos o amor de Jesus, aí sim é que nós podemos experimentar a santificação, aí sim é que nós podemos experimentar a perfeição, né? E é somente assim, o texto vai dizer, é que podemos pregar o Evangelho, é que podemos ser um exemplo, né, na prática para as outras pessoas. E a nota vai nos aumentar esse pensamento, dizendo que o verdadeiro cristão é aquele que chora, né? É aquele que ele sofre quando ele vê as pessoas errantes, em pecado, não é? Precisando de uma libertação, e muitas vezes estão ali sem ter nenhuma opção, né? Então, o verdadeiro cristão, ele sofre com isso. Ele sente a necessidade de ajudar essas pessoas, levando esse conhecimento. Ele sente a necessidade de mostrar às pessoas o poder da graça de Cristo, né? Que é o único poder capaz de libertar, de transformar essas pessoas. Então, irmão Luzirley, e todos aqueles que estão nos acompanhando, isso nos motiva a cumprir a nossa missão. Exato. Então, não estamos sós, né? Não é uma tarefa que Deus nos dá, que Cristo nos deu, e agora se vire para realizar, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando declarou uma das suas últimas instruções aos seus discípulos, ele disse: portanto, ide, pregai o evangelho a todas as nações, tal, fazendo discípulos, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, ele nos deu a ordem, nos deu a tarefa, e agora está conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos conduzindo para que essa obra seja realizada, e ela cumpra, então, o propósito para o qual Cristo deixou, né? Agora, Luzilei, um outro detalhe aqui também que eu achei interessante, é que muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho sem ter experimentado do Evangelho, né? Dessa graça transformadora. Sim. E, às vezes, por causa disso, é que muitas vezes não estamos tendo resultado na pregação do Evangelho, né? Então, aqui a nota vai dizer que se pregamos o Evangelho sem o poder de Deus, nós não vamos obter frutos. Sim. Então, nós precisamos do poder de Deus para falar de Jesus, né? Nós precisamos do poder de Deus para viver essa graça e também para falar dela para as outras pessoas, né? Exato. Vamos à pergunta B. Por que a esperança da eternidade é tão inspiradora? Muito bem, então, a inspiração também é aquilo que é referência, né? Quando nós buscamos inspiração, seja numa pessoa, qualquer outra coisa, aquilo vira uma referência, né? Vira também uma fonte aonde nós buscamos ali imitar aquilo, né? Aonde nós ficamos felizes em entrar em contato com essa pessoa, por exemplo, né? E para nós, cristãos,
aquilo que deve ser referência na nossa vida, né? Aquilo que deve nortear o nosso ser, né? Os nossos planos, os nossos objetivos, é sempre esse objetivo final aqui, que é o novo céu e a nova terra, né? É a salvação. Então, essa promessa da eternidade, de viver uma vida eterna, né, ao lado do Senhor Jesus, e a nota vai dizer aqui, olha, esses 2 últimos parágrafos, uma eternidade onde não há decepção, não há tristeza, não há pecado. Você já imaginou isso, Luzilei? Eu fico pensando sobre isso e realmente é como o apóstolo Paulo fala, né? São coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Então, assim, são coisas que nunca vimos, né? É aquilo que Deus tem preparado mais somente para os que o amam, não é? Então, essa é a nossa esperança, isso é que nos inspira, é saber que ao final de toda essa vida que passamos aqui nessa terra, né? Passando por tristeza, decepção, pecado muitas vezes, né? Pecando, caindo, nós viveremos uma eternidade sem pecado, né? Uma eternidade sem tristeza, uma eternidade onde haverá só alegria, né? E onde o estudo será constante, só coisas boas acontecerão. No meio de um mundo onde nós nos deparamos constantemente com problemas, com dificuldades, com a maldade, com crimes, com calamidades, pensar num lugar onde nada disso acontece realmente enche o nosso coração, o desejo de estar num lugar como este, né? Basta notar o fluxo que existe de pessoas que saem de uma determinada localidade, ou às vezes até de um país, e vão para outros países em busca de uma vida melhor, em busca de um lugar onde vão ter um emprego, em busca de um lugar onde vão encontrar mais segurança. Exatamente, é esse fluxo de pessoas saindo de um lugar ruim, e eles investem, existem pessoas que investem tudo, se endividam para realizar esse sonho. Elas se arriscam atravessando mares, arriscam-se atravessando fronteiras, colocam a sua vida assim numa situação de bastante risco para alcançar algo melhor. Mas aqui nós estamos falando apenas da migração de alguém de um país para outro, onde ainda existe também mal, onde ainda existe pecado. Talvez vai proporcionar algumas questões mais favoráveis relacionadas à vida, mas ainda existe a maldade, ainda existe a perversidade ali. Quanto mais nós deveríamos desejar o lugar onde nada disso vai acontecer. O nosso anseio ou o nosso investimento nisso deve ser extraordinariamente grande. Precisamos dedicar a nossa vida para que isso realmente aconteça conosco, para podermos viver a eternidade com Deus, num lugar onde não tem nada disso, conforme o irmão Felipe mencionou, a dor, sofrimento, etc. e tal. A pergunta que fica, e você pode compartilhar conosco através da mídia que você está nos acompanhando, que você está assistindo, ou que você está ouvindo, é o que você mais deseja, ou por que você anseia o céu? É por causa da segurança? É por causa que lá não existirá mais tristeza? É porque lá não existirá mais dor? Compartilhe um pouco do porquê a eternidade é importante, por que você valoriza o céu, por que você valoriza a possibilidade da experiência num lugar diferente, muito diferente daquele que nós estamos vivendo na atualidade, vivendo neste mundo.